Boa tarde, gente. Estamos no ar já. Estamos no ar, não. A gente está gravando, mas a gente estaremos no ar quando a gente tiver tempo de botar o vídeo no YouTube e tal. Sejam todos bem-vindos aí, tá bom ver rostos e caras. Enfim, hoje a ideia é conversar um pouquinho mais entre nós. Então, acho que vai fazer parte. Já vou explicar a dinâmica e tal, mas a gente vai começar falando um pouquinho para depois tentar abrir por uma rodada de discussões para, enfim, para os temas que a gente tiver gente e tal. A gente tinha uns 6 ou 7 em mente, tem que ver se a gente vai ter, se faz sentido de discutir todos em grande grupo, se a gente quebra a sala em salas menores aí e tal. Vai depender um pouquinho de quanto a gente tiver. Eu vou compartilhar minha tela de novo agora. Espero que agora funcione. E bora lá. Então, é bom, para quem está aqui, acho que vocês estão interessados em participar do Nobody Science, eu espero. E a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia do Hack Week, sobre onde é que a gente pretende, o que a gente fez até agora aqui e tal, onde é que a gente pretende chegar. Isso depende de algumas escolhas aí e tal, da gente pensar o que nos interessa enquanto tema e tal, para tentar trabalhar um projeto de pesquisa ou de desenvolvimento de ferramenta coletivamente. E a gente vai depois passar para a parte que a gente tenta discutir isso aí. Enfim, co-host, por favor, fiquem botando gente para dentro aqui, se mais gente chegar. O que a gente fez até agora, então? A gente teve 3 debates sobre temáticas amplas aí de carreira científica e tal, sobre pós-graduação, sobre impacto de tecnologia, sobre trajetórias acadêmicas. Eles estão todos disponíveis no YouTube, se vocês quiserem dar uma olhada depois, para quem não veio ou não assistiu ainda. A gente tem atos colaborativos que a gente faz na hora ali, tal, do que foi discutido nos debates. A gente tentou puxar alguns desses temas ali para discussão do Discord, eventualmente teve alguma conversa em relação sobre eles. Depois disso, a gente mandou um formulário para todo mundo que tinha se pré-inscrito aqui como potencial interessado no evento, perguntando aí o interesse em diferentes temas que saíram desses debates. Acho que eram 13 ao todo. A gente teve na ordem de umas 50 respostas que nos deram um ranking aqui de interesse das pessoas nas 13 propostas que a gente mandou aqui, tal, que foram essa aqui, tal. Não quer dizer que sejam as únicas 13 propostas possíveis aqui, mas a gente queria começar o evento já delineando aqui, tal, no máximo aí uma meia dúzia de temas que tenham interesse da comunidade e tal, em participar. Então, esse aqui é simplesmente a soma de todos os votos aqui, tal, numa escala de 1 a 5. Então, assim, se você dividir por quase 50, dá uma média. Mas, enfim, a gente tem aqui um ranking, alguns temas têm mais interesse, alguns menos. De forma geral, assim, quase todos os temas têm algumas pessoas interessadas, então, enfim, a gente não matou muitos. Mas eu vou tentar explicar o que a gente quer fazer hoje aqui e tal. Então, para depois dizer, enfim, a gente discutir os temas que sobreviveram até agora. Assim. No fundo, assim, nos últimos vários anos, o Nobody Science tem sido um exercício de matar temas, de matar projetos, e chegar no que vale a pena fazer, o que dá para deixar de lado, assim, tal. Eu acho que isso é um bom hábito de gerenciamento de projetos. Então, pelo tamanho da comissão organizadora que tem aí e tal, 8 pessoas, a gente não tem braços infinitos, a gente conseguiria chegar em, no máximo, 6 temas de projeto, talvez 4 sejam mais viáveis, assim, tal, para não estar supervisionando uma porrada de coisas com pouca gente. Claro, isso aqui um pouquinho depende de quanto a gente se inscrever, mas, assim, acho que o nosso número aqui, tal, de coisas que tem que vão ser colocadas como temas para as pessoas se inscreverem, são de 4 a 6. Então, a gente queria sair hoje com aí tal, ou pelo menos, sei lá, na nossa reunião de amanhã, poder, com base na discussão de hoje, chegar em qual é essa meia dúzia de temas que vão estar na inscrição. De novo, a gente não quer especificar um projeto especificamente, porque acho que é muito cedo para se comprometer com um projeto. Definir um projeto depende de testar a viabilidade de algumas coisas e pensar um pouquinho melhor em metodologia, né? Então, assim, a gente queria chegar em temas genéricos de pesquisa para depois, a partir disso aí, ter uma fase um pouquinho mais comprida, de umas 2 semanas em setembro, de converter essas ideias em projetos concretos aí, tal, e ter um protocolo que a gente quer fazer. A partir do que vier a sair de hoje, a gente deve abrir inscrições para o Hack Week, o Hack Week de verdade, que não é essa fase pré aqui e tal, entre amanhã e segunda. A gente já vai pedir qual é o tema que você quer participar, e com, acho que no máximo, um tema principal e um tema secundário. A partir daí, a gente vai tentar já sair daqui com grupos para trabalhar nesses temas específicos. A gente vai manter as inscrições abertas por volta de 2 semanas aqui e tal. E a nossa ideia é selecionar e tal entre 20 e 40 pessoas. Claro, assim, tem que ter 20, 40 pessoas interessadas, pode ter menos, mas se for menos, a gente não tem problema. Se for mais, eu acho que a gente vai ter que cortar. Assim, é um pouquinho antipático cortar, porque, assim, poxa, é um troço online, em tese não tem limite de, sei lá, ninguém tá ganhando nada, assim, então assim, parece meio antipático você cortar as pessoas, mas, assim, seria difícil trabalhar com 120 pessoas. Então, assim, dependendo de quanto a gente tiver, a gente vai ter que selecionar, ou não, talvez a gente consiga abarcar todo mundo, vamos ver.
E aí, até 4 de setembro, a gente pretende entrar em contato aí com as pessoas que foram selecionadas, se houver uma seleção, e definir esses grupos de trabalho e, para em setembro, então, começar uma fase que a gente chama de conversão de ideias, né? Quer dizer, tentar sair da ideia de, a gente gostaria de estudar o interesse na pós-graduação no Brasil, que parece super divertido, mas assim, sabe, o que a gente vai fazer na prática? Então, a ideia é nesse mês de setembro ter uma agenda um pouquinho mais intensiva, talvez com umas 2 reuniões, 2 encontros síncronos por semana e tal. A gente não vai definir horário ainda, a gente quer ver quem é que vai entrar para ver os melhores horários, para tentar definir os horários com base na comunidade, né? Porque, enfim, acho que as pessoas têm agendas muito diferentes, eles não querem fora a nossa. E a ideia, o foco aqui é converter ideias em projetos viáveis que dê para terminar em 3 meses, ou, enfim, pelo menos começar e ter alguma coisa consolidada em 3 meses, que é o tempo que a gente tem para trabalhar, né? No final dessa fase, que vai ser muito de matar ideias muito delirantes, trazê-las para a Terra e tentar tornar elas mais palpáveis, assim, e tal. É o que a gente costuma fazer. A gente deve ter uma apresentação inicial de projetos para ter feedback da comunidade, com todo mundo participando, e abrir um micro edital de financiamento aqui. Então, a gente tem R$ 25.000, não é muito. Era o que pagava o evento presencial. Então, assim, mas a gente tem isso para subir os projetos. Então, se alguém precisar de 5, 10 mil reais para concluir o seu projeto, porque tem que pagar um software, um serviço, uma pessoa, etc. e tal. Esse edital, enfim, claro, a gente não tem verba, a gente não tem 10 mil reais por grupo, talvez, dependendo de quantos tiverem, mas assim, você pede e a gente vai ver como é que a gente distribui. E aí a ideia de outubro até meio de dezembro e tal, trabalhar nos projetos, tentar concluir alguma coisa, tentar ter alguma coisa para apresentar no fim. Não precisa ser um artigo pronto, mas assim, pode ser um estudo preliminar, um piloto, enfim, aí a gente tem que pensar o que. Mas claro, quanto mais pronto tiver, melhor, porque é difícil terminar coisas depois ali e tal, as coisas se arrastam por 1, 2, 3 anos, acabam não sendo nunca concluídas. Então, assim, conseguir de repente dar um gás e tentar terminar pelo menos a maior parte dentro desse espaço, eu acho que seria bem, acho que é bem importante para os projetos acabarem concluídos, né? E acho que é isso. Alguém tem uma pergunta sobre organização do evento, estrutura? Senão a gente vai entrar nos temas aí e tal. Mas se alguém tiver dúvidas, é um bom momento para saneá-las. Tá. Tô entendendo que não. É necessário reinscrição, Olavo? Não, né? Oi? É necessário alguma reinscrição? Sim, a gente vai fazer uma inscrição formal agora para perguntar não, inscrição a partir de amanhã. Oi? Quem está nesse grupo aqui precisa fazer alguma reinscrição? Sim, a gente vai abrir a inscrição para trabalhar nos projetos agora, amanhã ou no máximo segunda, né? Então, assim, por mais que as pessoas tenham colocado lá o seu nome na pré-inscrição, foi o que a gente usou para comunicar com as pessoas, que é uma lista bem grande, tem 180 e alguma coisa de pessoas nessa aí. Mas a ideia agora é de perguntar, você de fato está interessado também no projeto, qual? E aí a gente vai montar grupos a partir daí. Isso aqui vai ser nas próximas 2 semanas, vai ter essa inscrição aberta, essa inscrição formal aí para os projetos. O formulário está quase pronto, então a gente deve lançar entre amanhã e segunda no máximo. Mas, assim, quem se inscreveu na primeira fase deveria se inscrever na segunda para a gente saber no que você quer trabalhar. E para dar mais informações também, se a gente precisa selecionar a gente vai perguntar um pouquinho mais nesse formulário de quem você é, o que você faz, para tentar montar equipes que façam sentido e para, enfim, eventualmente selecionar se a gente tiver muita gente. E, bom, em termos que a gente tem para trazer hoje, a gente começou com isso aqui, então, né? A gente acabou, então, selecionando os top 8 aqui, ou uma coisa assim, o top 9, sei lá, e tal, quando cortou os que tinham menos interesse. Ficamos com essa lista aqui. E a gente acabou juntando algumas coisas aqui, então. Tinha muito sobre, sei lá, destino de gente após a pós-graduação, inserção de doutores na academia, inserção no mercado de trabalho, né? Então, a gente transformou isso aqui tudo numa coisa de inserção de doutores no mercado durante e após a pós-graduação. Orientação de carreira e desenvolvimento de habilidades dentro da pós-graduação, quer dizer, tem que pontas pós formam gente para o mundo lá fora e desenvolvem habilidades que são úteis. Como pós-doutorandos são encarados nas instituições brasileiras, condições de trabalho e saúde mental, trabalho remoto, inteligência artificial e evolução do interesse pela pós-graduação do Brasil. Então, a nossa ideia é discutir até esses 7 temas hoje, mas a gente não tem tanta gente aqui, deve ter aí umas 20 pessoas na sala nesse momento. Então, assim, talvez não faça sentido ter grupos para todos os 7, a gente deve abrir salas aí e tal depois, e vamos ver o que gera mais interesse aí e tal, vamos tentar discutir isso. No meio tempo aí tal, na verdade, a gente vai só fazer uma breve introdução, retomando aí tal, o que foi discutido sobre cada tema aí tal, dando uma introdução aí tal de 2, 3 minutos sobre cada tema, para depois, enfim, abrir para discussão e, enfim, organizar salas de debate e tal. Então, deixa eu só pegar o outro
é o outro arquivo aqui, né? Peraí. O resto está no arquivo coletivo aqui. Como é que é a apresentação de slides? Vamos lá. E compartilho de novo aqui. Eu não sei se estão em ordem, né? Talvez não estejam. Então, mas eu vou chamando aqui e tal, e a pessoa designada vai falando. Então, primeiro, como pós-doutorandos são encarados nas instituições de pesquisa brasileiras, Pedro? Boa tarde, pessoal. Eu sou o Pedro, eu sou pesquisador de pós-doutorado da Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Claro, eu tenho muito interesse nesse assunto, espero que vocês também tenham interesse, porque basicamente a pergunta é: o que somos? Somos alunos, somos professores, funcionários, pesquisadores, onde que a gente se encaixa, né, dentro das universidades e instituições de pesquisa brasileiras? Claro, a gente poderia pensar também onde é que a gente está, quanto que a gente ganha, qual é o nível de proximidade com a universidade, se a gente tem alguma carreira né, que seja duradoura, mas será que a gente tem alguma representação em conselho, sindicato, união? Também a gente também não sabe onde que a gente está, mas a ideia é pensar justamente como que as instituições encaram esse pós-doutorando, se a gente está perdido aí. Realmente, eu procurando no Google rapidamente, tem pouquíssimas informações consolidadas sobre esse tema. Pode passar o slide, Olavo, por favor. Eu achei alguns artigos aí sobre a contribuição dos pós-doutores e o ensino e pesquisa, né, o que a gente faz, mas a pergunta é, então, como que a gente é visto pelas universidades, mas para a gente seguir com esse ponto de pesquisa, por onde que a gente começa, né? Então, será que a gente teria que conversar com as pró-reitorias, entrevistar os pós-doutorandos ou falar com as empresas de fomento, né, as fundações de fomento? Por onde que a gente começa? Porque existem muitas faltas de dados, está tudo meio que espalhado e não tem aí uma forma concreta, por enquanto, de como fazer essa pesquisa. Acho que por enquanto é isso. Consenso Trabalho Saúde Mental, Matias? Boa tarde, gente. Meu nome é Matias, eu sou doutorando aqui na USP, em Ribeirão Preto. E como todos nós sabemos, né, o ambiente acadêmico, todo mundo conhece alguém, ou pelo menos a gente já sofreu com algum desses problemas dentro da academia, seja por dificuldade para dormir, ansiedade, às vezes algumas pessoas até mesmo têm depressão devido a problemas que acontecem dentro da academia. E aí fica o questionamento, né? Por que isso acontece e como que a gente pode resolver, então? O que as universidades elas estão fazendo para tentar mitigar, para tentar solucionar esse tipo de problema que é tão comum, né, em nosso meio, e por que isso acontece? Então, baseado nesse tema que muitos de vocês votaram como um tema bem relevante e importante para a gente poder trabalhar, e também a saúde, ela é primordial para que a gente possa ter uma vida com boa qualidade de vida. E então nós levantamos esse tema, trouxemos para a nossa Hack Week, e aqui tem vários temas assim, que foram propostos que nós podemos trabalhar em cima, não obrigatoriamente projetos podem nascer a partir dessas ideias, mas é somente um norte, como por exemplo, nós podemos avaliar qualquer incidência de ansiedade, depressão, distúrbio de sono em pós-graduandos e também caracterizar quais são os grupos mais vulneráveis para ver se nós conseguimos encontrar pessoas que são têm maior disponibilidade a desenvolver esse tipo de problemas, tentar identificar quais são as áreas de maiores riscos. Também nós podemos avaliar quais são os fatores que podem mais influenciar na saúde mental do pós-graduando, como, por exemplo, as suas relações interpessoais. Será que os prazos que a universidade ela dá para a gente é o que está realmente assim causando sofrimento para um pós-graduando? A estrutura também da própria instituição, a questão de remuneração, direitos trabalhistas, cobrança, seja por orientador, seja por programa, a pressão para poder publicar, para manter o lado sempre atualizado. Então, quais são os fatores que mais influenciam na saúde mental de um pós-graduando? Poderíamos também investigar quantos programas de pós-graduação possuem iniciativas para mitigar ou então tratar situações de depressão, ansiedade e como que esses programas funcionam dentro das universidades, ou então investigar também como os pós-graduandos eles lidam com situações de depressão, ansiedade, burnout, e como isso favorece, então pode prejudicar a qualidade de vida do pós-graduando. Então,
Esses são somente alguns nortes que nós podemos adotar aqui dentro da REC Week, que nós iremos trabalhar ao longo do nosso evento. Beleza. Inteligência artificial, Dri? Olá, sou Dri, sou biólogo, sou doutora em fisiologia. E, bem, a inteligência artificial, ela se popularizou, não é que ela seja uma coisa recente, mas elas ficaram mais amigáveis recentemente e se popularizaram. E muita gente pergunta, né? Você tem um pessoal que é o early adopter, né? O pessoal que já está começando a usar, mesmo quando é incipiente. E o que essa inteligência artificial ela vai ocasionar? Impactos na carreira acadêmica de alguma maneira. E existem várias dessas AIs, né, que hoje em dia estão no mercado, e nessas discussões pré-requiem a gente começou a pensar em algumas perguntas do tipo... essas ferramentas de busca e seleção, elas podem ser utilizadas de maneira confiável e produtiva. Então, uma proposta de projeto seria compilar, né, quais ferramentas que elas poderiam ser utilizadas para coleta, processamento de dados, para desenvolvimento de estudos e, dessa maneira, auxiliar, né, a produção de artigos e de teses e outras coisas. Outro ponto que foi levantado também é avaliar se um artigo 100% escrito por uma AI, ela seria capaz de passar por uma revisão de pares, né? Se você pegasse esse artigo, fizesse para uma AI fazer esse artigo, ela passaria, seria publicável, ou então seria, por enquanto, ainda não. Você teria claramente as pessoas dizendo, não, isso é besteira, não é, né? E, por último, uma outra proposta é como tornar essas AIs mais próximas da ciência nacional, porque é sabido que existe um bias, né? Um viés, né? Que faz com que a maioria dos artigos que alimentam essas AIs são artigos americanos e europeus, em sua grande maioria. Então, quando você vai usar ele, por exemplo, para uma busca de uma ciência nacional, né, algumas áreas elas são bem internacionais e você não faz muita diferença, porque você publica em inglês e em grandes revistas, mas tem áreas que são muito específicas. E, então, como melhorar, né, e fazer com que essas AIs indexem bases de artigos brasileiros para poder serem usados, né, para, nesse caso, usar como se você for adotar essa AI para realmente te ajudar a fazer busca na literatura e entre outras coisas. Perfeito. Pedro? Beleza. Oi, pessoal, eu sou o Pedro. Eu vou fazer uns comentários aqui sobre uma questão que é bastante atual também, que é a questão de remotização do trabalho, né? Então, isso é um processo que ficou mais intenso depois da pandemia de Covid, né? Então, assim, vários ambientes de trabalho se tornaram mais remotos, mais virtuais, híbridos, e a academia não é exceção. Mas entender exatamente qual é o impacto disso e questão de quantos grupos se adaptaram ao modelo híbrido ou viraram remotos completamente, quais implicações disso para dinâmicas de trabalho, é uma coisa interessante de estudar. Então, algumas das três ideias que, assim, tem muita coisa que a gente pode investigar nesse assunto, mas uma delas é ter uma escala de remotização, né? Então, entender quantos grupos de pesquisa, talvez aqui no Brasil, são completamente presenciais versus o quanto ficaram mais remotos com o tempo. E algumas coisas que dá para medir, tentar entender. Também tem uma questão de divisão de funções, né? Então, claramente, se você está fazendo um trabalho de bancada, uma coisa que você não consegue fazer remotamente tão fácil, você precisa estar lá presencialmente. Mas tem algumas atividades dentro da ciência que conseguem ser feitas de maneira virtual. Então, sei lá, entender quais atividades são mais remotizáveis versus não, e qual a atitude das diferentes instituições com relação a isso, né? Então, por exemplo, defesa de tese de doutorado é uma coisa que facilmente você consegue fazer de maneira virtual. A gente tem várias experiências de reunião com Zoom, etc. Não necessariamente as instituições aceitam, então saber como isso tem sido feito é uma coisa legal de saber também. E existem até programas que são completamente virtuais, né? Então a questão de ensino à distância, né, já é uma coisa que existe agora também. Tem doutorados e esquemas de pós-doutorado completamente virtuais. Você consegue trabalhar remotamente, até em outro time zone, etc. Entender a estrutura disso talvez seja uma coisa legal.
Assim, tem várias questões para trabalhar nesses assuntos. Eu sei que são algumas ideias. A gente troca mais ao longo do debate aqui. Dani? Gente, sou Daniele, eu participei do Hack Week ano passado, eu sou doutoranda na Unicamp, e um tema que eu trouxe é para onde que vão os cientistas na pós-graduação? A gente sabe que o cientista começa lá na iniciação científica, depois vem o mestrado, doutorado, pós-doc, e depois, para onde que vão esses cientistas? Esse tema está muito ligado a um outro tema que eu vou falar em seguida, e algumas sugestões de estudo que a gente pode realizar, por exemplo, seria o estudo de currículos de cientistas, como forma de compreender etapas de carreira após a pós-graduação e a sua evolução ao longo do tempo. Avaliação de dados coletados pelos próprios programas de pós-graduação sobre o destino dos seus alunos de pós-graduação. E também a gente poderia fazer análises secundárias de dados publicamente disponíveis sobre o emprego de mestres e doutores. E bem vinculado a esse tema, tem o slide seguinte, que é dificuldades de inserção de doutores fora da academia. Eu trouxe um dado aqui de 2017, da CAPES, que em 2017 foram titulados no país 50.306 mestres, 21.591 doutores e 10.841 no mestrado profissional. Será que a academia ela está absorvendo? Será que esses formados? Será que esses formados conseguiram emprego? Ou o Brasil está formando mestres e doutores para desemprego? Então, sugestão de temas de pesquisa seria levantar quais são as dificuldades de inserção desses doutores fora da academia. Então, poderíamos mapear oportunidades profissionais disponíveis para esses doutores fora da academia no Brasil, identificar as dificuldades que os doutores enfrentam nessa transição para o setor não acadêmico. Poderíamos também investigar as percepções de doutores sobre as habilidades e competências adquiridas na pós-graduação, se elas estão alinhadas com as demandas do mercado de trabalho. E é isso. Bruno? Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Bruno, eu sou doutorando em Fisiologia na UFRJ e eu vim trazer os últimos 2 temas que foram mais votados aqui. E depois disso a gente começa a discussão sobre esses temas específicos e entra nas salas de breakout. O primeiro desses temas é a orientação de carreiras e desenvolvimento de habilidades extra-acadêmicas na pós-graduação. A gente comentou um pouco ao longo dos debates como cientista é uma formação que é rica, te possibilita resolver problemas, mas ela não é necessariamente reprodutível, ou as habilidades que a gente recebe ao longo da pós-graduação não são uniformes entre nós mesmos e dependem muito, e são muito relacionadas a questões práticas de projeto de pesquisa, não necessariamente habilidades de liderança, comunicação, espírito de grupo, trabalho em equipe, que são habilidades que a gente meio que vai desenvolvendo naturalmente, de acordo com a aptidão de cada um, mas não existe uma formação dessas habilidades ou um direcionamento de carreira específico para ele, ou um direcionamento delas. E a gente depende muito da figura do orientador e da carga de disciplinas da pós-graduação, às vezes de quão ativos são as pessoas dentro da pós-graduação, para nos passarem esses conhecimentos de diversas formas. E surgiu a ideia de que a gente, de repente, mapeasse as iniciativas ou a ausência de iniciativas nesse sentido com relação ao desenvolvimento de habilidades que são importantes no contexto acadêmico, mas que a gente não recebe formalmente, ou que não são projeto de serem recebidas. E junto a isso também está a visão da orientação de carreira, de como nós, como pós-graduandos, somos direcionados para o que fazer após a pós-graduação, que vai envolver o desenvolvimento dessas habilidades e uma noção, um plano de carreira, um pensamento sobre qual é a realidade que eu quero exercer, qual é a profissão que eu quero ter após a pós-graduação. Nesse sentido, a gente trouxe ali no questionário 3 pontos que poderiam ser abordados. O primeiro seria o levantamento
da presença de programas ou disciplinas de orientação de carreira na pós-graduação. Um segundo seria levantamento de disciplinas e projetos com relação ao desenvolvimento dessas habilidades extra-acadêmicas, que a gente também chama de soft skills, que são úteis também fora do contexto acadêmico nos programas de pós. Para essas duas, algumas possibilidades que eu trago seria o questionário direto a pós-graduandos, para a gente perguntar à população que está vivendo a pós-graduação se o programa deles tem ou não tem tais projetos, programas, disciplinas. A gente pode entrar em contato direto com programas de pós-graduações diversos pelo Brasil, tentar entender os dados que os coordenadores nos passam, secretários nos passam. E também nós podemos fazer uma coisa mais seleta e entrar em programas pré-conhecidos que têm essa temática. O Olavo deu aqui mais uma coisa, que são que disciplinas tem na Sucupira. O próximo projeto ia citar a Sucupira como uma fonte, então já fica como uma fonte para cá também. E no terceiro ponto... Não, perfeito, tá ótimo. Bom, tem que responder logo. Uma terceira linha seria, talvez, estudar a prevalência de orientadores que têm uma experiência profissional fora do contexto acadêmico, portanto, tragam, mesmo que não necessariamente de maneira proposital, os seus conhecimentos desenvolvidos no mercado de trabalho para cá. E aí, nisso, a gente pode voltar um pouco na ideia que a Dani trouxe, de fazer uma análise de currículo, agora dos orientadores, para entender se eles têm outras experiências além das experiências acadêmicas. E também podemos fazer questionários direcionados para professores de programas de pós-graduação e orientadores de pesquisa. E também existem dados abertos, publicamente disponíveis para fazer essa coleta. A Dani sugeriu, e aqui também eu sugeri o LinkedIn. Escavador poderia ser uma linha também, apesar de ser um site menos utilizado e mais antigo. E a Sucupira tem alguns dados, e eu trouxe aqui uma print, e um deles é sobre os dados de 2021 a 2024, de docente na pós-graduação. Isso pode ser um ponto de partida. Não são muitas coisas, mas é um ponto de partida. A segunda ideia, e na verdade a última ideia de projeto, seria de estudar a evolução do interesse pela pós-graduação no Brasil. Foi um tema que também foi discutido desde o primeiro debate. E 3 pontos que a gente trouxe que poderiam ser abordagens para essa questão. A primeira, análise do número de matrículas e conclusões de cursos de pós-graduação estrito sensu e como que ela foi evoluindo ao longo do tempo. Então, a gente entender quantas pessoas entram, quantas pessoas saem, de repente segmentado por área, por outros indicadores. Uma segunda ideia seria a avaliação dos números de vagas ociosas em programas de pós-graduação. Foi comentado ao longo dos debates que existem programas de pós-graduação que não recebem inscritos suficientes, e isso é um indicador de alguma questão, ou de temática, ou de falta de interesse, e de repente pode ser mapeado. E uma terceira linha seria a avaliação do interesse da pós-graduação entre graduandos de diferentes áreas, para entender quem está no estágio anterior, qual é o interesse de seguir para pós-graduação e em que área. Esses 3 temas eu trago sugestões em comum, que seria, o primeiro, a ideia de fazer questionários para pós-graduandos, tentar mapear esse interesse com contato direto. O segundo seria entrar em contato com programas de pós-graduação para entender como que é o perfil dos alunos que eles estão recebendo, qual é o número de inscritos que eles estão recebendo, o número de vagas preenchidas, para ter uma avaliação um pouco mais relacionada à segunda temática. A plataforma Sucupira também tem dados publicamente disponíveis interessantes nesse tema, e aí um exemplo seria os últimos dados de discentes de pós-graduação. Aqui tem algumas, ao longo do texto, tem algumas das variáveis que eles coletaram, que disponibilizam, e também foi discutida a possibilidade de a gente conseguir os dados mais recentes do CGEE, que o último foi de 2019 ou 2018, se eu não me engano, vocês podem me corrigir, mas o Esper citou que já existem dados mais recentes que eles ainda estão trabalhando e, de repente, a gente conseguiria acesso para trabalhar eles também. E são essas as propostas de projetos que a gente traz para esse momento. E agora a gente abre para uma discussão de como que a gente pode dividir quem gostou mais de cada projeto, quem gostaria de entrar num ou no outro para discutir isso numa sala separada. Então, assim, a princípio, o nosso plano é criar 7 salas para 7 temas que a gente mencionou aqui e tal. Não tem tanta gente, então talvez alguma sala não tenha ninguém, e se tiver, enfim, eu acho que a gente pode tentar fazer isso aqui de forma orgânica aqui e tal. Se uma sala tiver 1 ou 2 pessoas e, tipo assim, não vai render aqui, a gente simplesmente, enfim, vou deixar todo mundo livre aqui e tal, para escolherem as suas salas, e vou tentar ficar rodando aqui e tal para
para ver, enfim, vou ficar de chefe por um tempinho aqui e tal, para depois eu entro numa sala como mediador se precisar, mas se não, a gente vê se isso vai funcionar ou se a gente vai. Então, vou criar 7 salas. Me deem um tempinho aqui só para dar um nome para elas aqui e tal, porque... Olá, você consegue de repente eu vou compartilhar aqui a lista, ou você que tem a lista, só no seu slide. Consegue compartilhar? Pode compartilhar. Para todo mundo ver a lista. Você consegue entrar, porque se eu compartilhar, eu não consigo criar salas aqui. Mas se você puder entrar e compartilhar você, acho que é mais... Você me mostra... Eu acho que eu não tenho direito de compartilhar. Já tem sim. Ok, perfeito. Vou abrir aqui. Só um momento, pessoal. Tá, eu vou botar um nome nas coisas aqui, né? Então vai ser mais... Desculpa, eu queria fazer isso aqui enquanto vocês estavam falando, mas depois me dei conta que eu que estava compartilhando os slides, não consegui, não tinha que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Trabalho remoto na academia. Destinos de pós-graduandos. Destino de carreira, né? Soft skills, PG e interesse público. Tá. Não é esse, né? Esse aí é o bruto aí. Então, passa o que a gente trouxe é... Aqui, perdão. Isso. Então, cara, abri todas as salas aqui. E sinto-se à vontade, acho que todo mundo deve ter recebido um convite para entrar nas salas simultâneas, todo mundo tem liberdade para entrar nas que quiserem. Pessoal da mediação, entre nas que a gente tinha combinado. E a gente... Vamos ver, enfim. E podem começar a discussão. A ideia é discutir até umas 5 da tarde, aqui são 4h33. Então, às 5 horas a gente mata as salas e traz todo mundo de volta aqui para integrar o que a gente conversou. Se tiverem alguma dúvida, eu vou ficar por aqui uns 2 minutos aqui, tal, só para ter certeza que todo mundo entrou. E... Alguém não recebeu o convite? Está funcionando, né? Thaís, Letícia, Patrícia, Nauana, Isis, Daniel. Assim, não é um compromisso para trabalhar nisso. Não é um compromisso com trabalhar nisso depois aqui, tal. É só entrar para bater um papo inicial aqui e tal. Boa tarde a todos. Desculpa interromper você, Olavo. Eu tenho muita dificuldade no aplicativo do Zoom, aonde que eu encontro as salas. Você deve ter recebido um convite para entrar em uma sala simultânea. Mas aonde aparece esse convite? Deve ter aparecido como uma janelinha para você, mas se você me disser a sua coisa, eu consigo jogar você numa sala. Não, então, para mim não apareceu... Então só me diz para onde você quer ir que eu jogo você numa sala. Sim, eu estou olhando aqui o que você colocou. Você pode me jogar na de inteligência artificial? Posso. Deixa eu só jogar a Dani aqui também para... Que era... Destino de carreira. Opa, não. Eu quero entrar na ou na 1 ou na 2. Quem queria ir para a inteligência artificial? Eu. Isso. Tá, desculpa. 1 ou 2? Eu preciso de uma... onde... Então, mas você não tem para ver quanto tem de pessoas, porque às vezes eu posso contribuir melhor em uma que está com pouco pessoas. A 1 é a 2. A 2 é orientação de carreira e a 1 é inserção de doutores, é isso? Inserção de... Tá, isso. Talvez a 1 talvez... Eu acho que talvez a 1 tem bem mais gente. Talvez na 2 você contribua mais. Tá bem, pode ser. Thaís, tá aí? Você me leva para lá, porque eu não... Eu também tô pelo celular e tô com dificuldade de achar aqui para entrar na sala. Eu gostaria daquela dos pós-doutorandos, como eles são vistos, né? Tá, eu vou jogar você lá, então, peraí.
Acho que é a 3, né? Tá, beleza. E aí tem uma que eu já matei porque não foi ninguém. Beleza. Você tem que aceitar o convite, isso. Beleza. Só vamos esperar todo mundo voltar. Acho que tem 10 segundos para todo mundo aparecer aqui. Então... Pronto. Bom, gente, bem-vindos de volta aí e tal. Acho que estou vendo... Bom, espera pingar todo mundo aqui e tal. Tá, acho que agora voltou todo mundo. Bom, acho que o que a gente tem que fazer, só para não passar muito tempo aqui e tal, e acabar, acho que acabar por volta 5h30, a gente pode passar um pouquinho aqui depois discutindo, mas acho que só para encerrar a parte mais estruturada do evento, se cada grupo puder, em 2 minutos, dizer o que foi discutido ali, o que você acha que são possíveis projetos relevantes, se você acha que o tema rende ou não rende. A gente pode começar com o que teve mais gente ali, que foi de destinos de pós-graduandos e trajetórias de carreira. Dani, enfim, Edilson, tinha bastante gente lá, não sei quem ficou de falar. Eu acho que ela está entrando. Eu posso falar, se vocês quiserem. Não, fala. Então, na verdade, a gente não terminou essa nossa discussão, rolou várias ideias, assim, a gente não conseguiu fechar, né? Mas uma das ideias que a gente teve é, de fato, fazer uma pesquisa dentro das áreas, de algumas grandes áreas, selecionar algumas áreas da pós-graduação e ver para onde foram esses profissionais, se continuam na academia, se não estão, se saíram, né, da academia, se saíram da sua área por falta de opção ou por escolha, né? A gente pensou em algo assim. E até eu estava dando uma sugestão no final da nossa discussão, mas acabou que a gente não conseguiu conversar mais, foi pensar em recursos, né, dentro da pós-graduação que a gente poderia estar se inserindo no mercado de trabalho, como muitos trabalhos informais que a gente acaba fazendo, como revisão científica, divulgação científica, que nada disso tem uma remuneração, né, a gente acaba ficando dependendo exclusivamente de bolsas, e agora eu acho que essa brecha que a CAPES traz aí também, né, de mudar a normativa das bolsas, poder, enfim, ter outras remunerações, outros acúmulos de bolsas. Então, daria para pensar em algo assim, de como estar se inserindo no mercado do trabalho também, como um destino, né, além da pós-graduação. Tá, mas objetivamente aí tal, com base em que dados e partindo da onde, é a minha dúvida. Então, a gente pensou em entrar em contato com pós-graduações, fazer coleta de e-mails ou fazer um formulário, um questionário e solicitar para envio dessas pessoas. A primeira conseguir o contato dos pós-graduandos ou quem né, se formou, enfim, finalizou seu mestrado, doutorado, e aí a gente encontra vários níveis, né? Contato com pós-graduações é fácil, né? Os coordenadores são todas as supridas, só raspar. A gente tem e-mail de milhares de pós-graduações no Brasil, assim, então. A questão é que, enfim, nem todo mundo responde, nem todo mundo passa adiante. Então, assim, a taxa de resposta pode ser baixa. Mas isso é relativamente, assim, dá para fazer e ver o que acontece, assim, então. Dito isso, assim, mas aí as perguntas seriam sobre o quê? Porque eu acredito que até esse dado sobre o que está fazendo depois, né, que terminou o seu curso de pós-graduação, as universidades, os programas até têm essa resposta. Eu, por exemplo, recebi quando terminei, a gente conversou sobre isso, né, na semana passada. Então, a maioria dos programas manda esses e-mails para coletar esses dados. Então, acredito que tenham esses dados, se não tiverem, para a gente tentar entrar em contato com os alunos para estarem respondendo. Então, uma das questões seriam isso, de ver se mudou de área ou não. Isso é uma coisa nova, que a gente não se tem, pelo menos não é em pergunta padrão, né? Se continua na mesma área, o porquê que saiu da área, né? Se foi, enfim, por falta de oportunidade ou tempo, enfim. E aí foi aberta essa última questão aí que eu trouxe, sobre outras formas de estar se inserindo, né, de estar monetizando o trabalho que é feito, que não é regulamentado, assim, não é visto. Então, isso ficou meio aberto, a gente não conseguiu finalizar isso, né? Não sei se alguém mais quer contribuir aí, a Dani? Deixa eu falar um pouco. Como eu entrei atrasado na reunião, né, eu falei mais dessa questão de coleta dos dados, né? E por experiência também, né, que eu já fiz uma coleta de
de quase 800 pessoas, né? Então, a gente vai trabalhar com uma população aí, sei lá, de 20 ou 30 mil, entendeu? A gente tem que pegar a amostra. Dentro dessa amostra, a gente vai ter uma quantidade de respostas baixa, tá, Olavo? Você falou certo, as pessoas não respondem, tá? Só que a gente tem que ter um formulário, assim, de pesquisa, né? Um formulário online ali, bem objetivo, bem sucinto, e que tenha, e que chame a atenção de quem vai estar respondendo. Porque responder, igual o pessoal falou no grupo, responder um questionário, a gente sempre recebe, entendeu? Mas o que esse questionário vai me trazer de bom para mim, de volta para mim? Tem que pensar na pessoa que vai responder, entendeu? E fazer um questionário tem que ser curto e bem pensado e bem inteligente. Porque senão, e a gente tem que prever também as frequências ali, né? E também pesquisar todas as áreas, tá? Não tem como a gente separar uma área da outra. Isso aí também é uma característica que eu estou fazendo também um outro levantamento, que tem áreas assim que as pessoas não estão nem aí, gente, entendeu? Tem outras áreas que eles estão muito ligados no que está acontecendo. Isso dentro da própria área de pesquisa. Então, tipo assim, tem algumas áreas da humanas que as pessoas não estão preocupadas, letras também, ninguém responde. Eles fazem as coisas, publicam, né? E daí depois eles não dão assim, muita atenção para os nossos questionários assim mais hard aqui de coletar dados, entendeu? Então, assim, estou falando só uma hipótese, entendeu? Mas, assim, existe essa diferença. Nós que estamos aí na biomédica, não sei o quê, na exata, então a gente está muito ligado nisso, mas nas outras áreas não estão. Mas isso também é uma forma da gente também mapear, entendeu? Mas eu acho que tem que ser todas as áreas e fechar a população pequena e a amostra menor ainda. Tá, senão a gente se perde. Acho que já é muito detalhe, assim, gente. Vamos tentar todo mundo dar um relato aqui, senão a gente vai tá, sim. O grupo do Bruno ali e tal, os soft skills, Bruno... Sim, orientação de carreira. O outro Bruno saiu, então fica mais fácil de endereçar pelo primeiro nome. Tava eu, Bruno, Patrícia, os dois acabaram de sair. Também, os outros integrantes também saíram. Tava a Nathalie e no finalzinho entrou uma outra pessoa que contribuiu também. Olha, a gente não chegou a nada conclusivo, nem objetivo. Concordo, a gente teve, na verdade, uma grande discussão sobre diferentes pontos. Teve ponto do aluno, teve ponto do professor. A gente tentou entender quem é necessário, quem talvez fosse o elo fraco da discussão, no sentido de alguém precisa ser mais orientado com relação à orientação acadêmica, tem que orientar o professor orientar o aluno, tem que orientar os dois ao mesmo tempo, tem que ser um curso, tem que ser um programa. A gente ficou numa discussão mais do problema em si. E quando nós fomos puxar para a ideia de projeto, todo mundo concordou na intenção de fazer uma pesquisa de mapeamento da pós-graduação, focando nos orientadores e nas atividades de formação, seja uma disciplina, uma política da instituição de dar esse auxílio, um seminário, um ciclo de seminários que fale sobre o assunto, se existem ações nesse sentido. Mas a gente não chegou à conclusão de algum método, se nós vamos olhar na Sucupira, dar uma olhada e começar por aí, se vai ser um questionário, se vai ser outro tipo de metodologia. A gente só concluiu o objeto de pesquisa. Legal. Pedro, Dri e Isis, na parte de tecnologia. Dri, quer falar? Isis, quer falar? Não, a gente não chegou muito a nenhum tema, porque a gente acabou juntando os dois assuntos, né? Inteligência artificial, trabalho remoto, e a gente conversou um pouquinho de cada. A gente jogou muita ideia no ar. Foi uma grande, assim, né? Uma possibilidade de estudo foi como a AI seria usado nos papers, né? Se você coloca ele como coautor, como coloca como nos acknowledgements, você coloca ele na metodologia. Né? E aí outra coisa de AI, né, seria os usos corretos da AI, qual a ferramenta que você usa, para que você usa, né? Então você teria que, né, o ideal seria que você tivesse que colocar isso de alguma maneira descrito quando você está usando. E aí a gente meio que pulando para presencial versus remoto, né? Trabalho remoto.
teve uma ideia também de analisar, né, carreiras que permitem mais trabalho remoto e carreiras que permitem menos, porque a gente viu ali que tem certos grupos que você consegue totalmente remoto e tem grupos que são absolutamente impossível. Outra ideia de projeto foi coisas que durante a pandemia eram remotas e aí elas voltaram a ser presenciais, o quanto isso, né, quantificar mais ou menos o que ainda permaneceu remoto, o que volta a ser presencial, né? Não tem um balanço entre remoto e híbrido, né? Mas porque poderia, por exemplo, ser uma tendência por áreas, né? Numa área totalmente presencial, na outra você pode realmente migrar para totalmente remoto, né? Outra interessante foi analisar a diversidade regional de programas remotos, porque foi comentado, né, que, né, enquanto durante a pandemia, quando os programas de pós-graduação estavam fazendo trabalho remoto, você tinha gente de todas as regiões do Brasil, né? E aí, quando volta presencial, só quem está naquele estado vai poder fazer aquela pós-graduação. Então, tipo, o quão interessante seria você ter mais programas remotos que você pudesse, então, abranger pessoas de diferentes localizações, né? Obviamente, tudo isso a gente não chegou a uma metodologia, ou qual seria a linha de trabalho, nem nada do gênero, né? Até mesmo a gente falou também de congressos, né? Porque, tipo, métricas de o quanto um congresso remoto versus um híbrido versus um presencial, o quão seriam as diferenças entre eles, né? Seria uma possibilidade também. Acho que é isso que a gente, assim, conversou muitas coisas. Quem falta? Pessoal da saúde mental lá e tal, Rafael, Matias, Juliana. Isso, o nosso grupo, a gente conversou bastante sobre elaborar questionários para a gente poder avaliar, investigar qual é a relação do estudante com a sua instituição, utilizando aí como modelo a psicologia do trabalho para poder avaliar qual é o grau de sofrimento que a instituição ela imprime sobre o pós-graduando. Também a gente conversou sobre uma ideia de trabalho seria caracterizar quais são as populações mais vulneráveis e como a gente poderia proteger ou cuidar dessas pessoas, porque existe já assim alguns estudos mostrando que certas populações elas sofrem um pouco mais dentro da academia, principalmente pessoas de baixa renda, por exemplo. Então, talvez investigar como que as pós-graduações elas têm lidado com isso, para cuidar dessas pessoas, talvez promover uma roda de conversa, um trabalho coletivo, cartilha, ou então um mapeamento de quais são as pós-graduações que promovem algum tipo de auxílio financeiro a esses alunos de baixa renda, para deixar eles com uma situação mais estável, de menos sofrimento, ou então uma extensão de prazo por adoecimento mental do estudante. Também avaliar se a rotina de trabalho, as condições de infraestrutura, elas são suficientes para um pós-graduando executar o seu trabalho. E, por último, também uma ideia que surgiu foi elaborar um plano de trabalho. Seria importante elaborar um guia de como a gente pode construir um bom plano de trabalho para o pós-graduando que está entrando agora na academia. E esse plano ele seja talvez validado pelos próprios pós-graduandos que já estão dentro do laboratório ou já estão envolvidos ali com aquela pesquisa, e eles vão conhecer quais são as dificuldades intrínsecas ao projeto da pessoa, para assim conseguir elencar quais são as dificuldades de cada objetivo que a pessoa precisa atingir, para que ela venha a executar cada um dos seus trabalhos com um prazo assim, bem pé no chão e não prometer mais daquilo que ela possa entregar, para evitar assim um sufocamento, um sofrimento mental dessa pessoa ao longo da execução do seu projeto. Isso tem uma certa interface com o pessoal dos soft skills e gerenciamento de carreira na pós-graduação, não sei o que é, né? Tipo assim, acho que eu concordo, na verdade. Não sei se, enfim, não sei se a gente junta os temas de volta, alguma coisa assim, mas tipo assim, acho que o tema do plano de trabalho talvez vá mais para o lado ali do grupo dos Brunos ali e tal, do que até esse, mas tem uma interface importante, assim. Pedro e... Desculpa, esqueci o nome da menina. Thaisa. Thaisa. Isso.
Bom, a gente falou sobre como as universidades veem o pós-doutorando, né? Como que é a visão das instituições de pesquisa. A gente viu, bom, só tinha 2 pessoas, eu e ela, mas a gente viu realmente que tem um pouco de ligação com a linha de pesquisa sobre carreira e futuro, né, futuro pós-graduação, justamente porque é pós-doutorado. Então, talvez até, como falaram aí sobre a coleta de dados, apesar de ser um pouco complicado a questão de formulário e tal, se a gente tiver alguma certa proximidade com os programas de pós-graduação, a gente poderia também incluir perguntas sobre pós-doutorados, pós-doutorandos e ver como que, né, talvez até incluir uma pergunta qualitativa, assim, de resposta aberta, para ver como que se tem algum regulamento, alguma coisa em relação a pós-doutorandos, mas realmente o interesse é menor, né? Então talvez não precise ser uma linha de pesquisa solta. E aí a Thaisa deu a ideia de fazer um questionário para pós-doutorandos na nossa rede, talvez usar redes sociais aí que tenha algum alcance aí, tipo pós-graduação da depressão da pós-graduação, sei lá, tem coisas de meme aí, sei lá, às vezes tem alcances, mas também justamente realmente difícil conseguir respostas para as perguntas que a gente quer, justamente porque a gente quer aprofundar e as pessoas não têm mais essa paciência, a gente sabe disso. Mas eu achei uma boa ideia tentar usar os círculos de pessoas que a gente conhece, né? A gente acaba conhecendo outras pessoas e quem sabe, como falaram aí também, acho que foi o Edilson que falou, diminuir a população e também, consequentemente, diminuir a amostra aí para nossos próprios círculos. Acho que é mais ou menos isso. O problema é sempre assim, quanto mais você dispara pelas redes sociais, mais você enviesa a amostra para coisas específicas que ou as pessoas que você conhece, ou se você vai para pós-graduação da depressão, sei lá, as pessoas que estão... Isso é universal, né? Responder bias vai ter, se a pessoa tem mais problemas com isso, é mais provável que eu responda anywhere, mas se você for numa coisa que especificamente discute dificuldades de pós-graduação, você está enviesando um pouquinho mais ainda, assim, então. Mas, por outro lado, é um jeito de conseguir mais gente ali, tá? É sempre uma faca de 2 gumes. O que eu ia dizer assim, boa parte dos pós-docs do Brasil são financiados por meio que poucas agências de fomento também, né? Você tem lá CNPq, CAPES, não sei o que e tal, assim, talvez se você for nos editais ou na própria agência de fomento e tal, porque, sei lá, se você pegar CNPq, CAPES e as grandes FAPES aí e tal, isso é 90 e algo por cento dos pós-docs no Brasil, assim, então, assim, sabe, se fosse pelas agências, se você conseguisse os contatos via agências, que com certeza tem os e-mails e tal, talvez, claro, assim, aí é uma coisa política com cada agência, mas, assim, em tese, os dados estão centralizados em poucos atores, né? Não parece difícil de ir atrás disso. Sim. Bom, então esses foram 5 grupos aí e tal. E aí, não sei, a gente tem 10 minutos aqui e tal, não sei se faz sentido a gente, mas eu já acho que agora está aberto para que se alguém quiser opinar sobre qualquer tema aqui e tal. A gente pode discutir um pouquinho de dificuldades e coisas em comum, assim, e tal. De novo, assim, nossa meta é só tentar ver quais são os temas que entram no formulário para as pessoas poderem optar aqui e tal. Não sei se a impressão de quem estava nas mesas faz sentido juntar alguns deles ou não. Quer dizer, a gente poderia juntar os pós-docs com os destinos depois da pós-graduação, esse é um deles, né? Daria para juntar, acho que soft skills, sabe? Acho que tem 2 temas de pós-graduação, que é condições de trabalho e saúde mental e o de habilidades, disciplinas. Daria para juntar num tema maior de condições de trabalho e whatever, assim, e tal. Os tecnologias a gente já juntou por falta de gente aqui e tal. Não sei se faz sentido, a gente pode manter eles separados também e tal. E depois juntar se for necessário, assim, e tal, mas está aberto para... Olavo, um ponto Eu que acho eu também legal a ideia de penso. juntar. Um ponto também que eu pensei nessa ideia de juntar é assim, o que a gente puder, né, dentro do grupo, aproveitar dos dados de uma coleta que o outro tenha, não só de dados, mas vamos supor, da população, eu conseguir levantar os e-mails, nosso grupo também precisa desses e-mails, desses pós-graduandos. Vamos formar aí um grupo para estar conseguindo. Pode ser trabalhoso. E também o que eu tinha falado é sobre a questão de comitê de ética em pesquisa, entendeu? Eu acho interessante a gente, pelo menos, fazer um projeto maior, Olavo, entendeu? Que contemple tudo, e daí depois a gente separa, para não ter, assim, ou
separa cada projeto para passar no comitê. Porque tem que ter comitê, né? Porque a gente vai trabalhar com pessoas, né? Isso é bem lembrado, isso é um limitante de todos esses coisas Ou que... a gente pega um projetão grandão e depois a gente trabalha esses aqui como cada grupo como um subprojeto dentro de um projeto maior, ou a gente vai ter que enviar para o comitê os projetos separados. Acho que é mais fácil mandar separado. Não sei, mas enfim, acho que tem esse limitante. Quando a gente falou em questionários têm isso. É um limitante para terminar até dezembro, porque aí geralmente não dá tempo de mandar para o comitê fazer o troço, etc. e tal. Mas, de novo, assim, acho que uma meta razoável para um Hack Week é você ter o protocolo pronto, né? Tipo assim, a gente tem um questionário, a gente fez um piloto, a gente tem esse a gente refinou o questionário e agora a gente está mandando para o CEP e depois é só executar, né? Porque assim, o plano está todo pronto. É um pouco menos divertido. Porque na hora de porque na hora de solicitar os dados para os programas de pós-graduação, se você tem que justificar, né? Falar, nós somos um grupo de pesquisa, isso, tá, para levantar isso. Então, o que acontece? Olha, passou para o comitê de ética, daí, opa, é uma coisa, né? Tipo assim, é um ponto a mais para essas pós liberar esses dados para a gente. Ou a própria CAPES, também falei, né? Se a CAPES tem também esses dados, né? Esses e-mails. Preocupação minha é e-mail. Geralmente tem que passar. Quer dizer, claro, você pode... A galera das humanas sempre tem approach diferentes. Assim, tem gente que simplesmente chama de questionário. Foda-se. Mas eu tenho a impressão que o ideal é passar. Enfim, acho que se você quer, ainda mais se você quiser publicar formalmente e tal, ciência, eu acho que é importante, né? Fazer o que é necessário. É que os dados são, né? Como que fala? São dados complicados, né? As pessoas vão falar isso aqui, então tem que ter mesmo comitê. O que a Dani ia falar? Eu entrei na frente da Dani. Não, eu só tinha falado que eu concordava com a ideia do Olavo de juntar, até porque ele está com poucos participantes, né, em cada grupo. Eu acho interessante essa ideia. Isso aqui é hoje, né? Tipo assim, sei lá, quem veio no debate de hoje, vai ter mais gente, assim, provavelmente vai ter mais gente por quem respondeu o formulário, assim, nem todo mundo está em todos os lugares. Enfim, acho que não tem que seguir pelos números aqui, tá? Acho que é mais uma questão de sondagem de interesse para amostragem e de tentar pensar em temas em comum, assim, então. Mas, assim, claro, se aparecerem 15 inscritos, a gente vai fazer 2 grupos, 3 grupos, a gente não vai fazer 6 temas, está tranquilo, assim, então, mas eu chutaria que vai ter mais gente do que isso. E aí, de novo, acho que aí é parcimônia e pensar, mas eu só queria ver o que botar no... Acho que a meta aqui é ver o que a gente corta, sabe, ir matando as coisas aos poucos, né? O que a gente corta fora, porque parece que, poxa, hoje não apareceu ninguém, talvez não tenha tanta gente. Enfim. Ou porque a gente discutiu e achou que é um beco sem saída, né? Juliana? Tenho uma pergunta e um comentário. Uma coisa em termos de base de dados, que agora eu não lembro se alguém comentou, mas eu achei muito interessante quando eu estava procurando algumas coisas para minha própria pesquisa, é a GeoCap, que fala sobre a distribuição de bolsistas e de programas de pós-graduações e de pós-graduandos e de professores, enfim, pelo Brasil e pelo mundo, assim, né? Então, eu achei um dado bem interessante e eu acho que, às vezes, cabe até um olhar, assim, tipo, a quantidade de número de programas em determinadas áreas para outras. Eu acho que isso é uma questão para todos os temas aqui, assim. Esse era só o lembrete. E aí a minha pergunta era a respeito de como... É a minha primeira vez entrando em contato com esse programa, achei muito legal, inclusive parabéns vocês organizadores. Como que, pensando nisso, assim, tipo, em termos de comitê de ética e dados já coletados, porque eu, particularmente, eu tenho um banco de dados que se encaixa no tema, assim. Eu tenho um comitê de ética que eu poderia abarcar um novo questionário para isso, assim, mas fico na dúvida também, assim, de como é que funciona, se vocês já tiveram experiência com isso nas edições anteriores. Acho que depende muito do que você botou originalmente na sua primeira submissão ao comitê de ética, né? Tipo assim, se você disse que os dados vão ser compartilhados, etc. e tal, e a pessoa disse que ok no termo de compromisso, em tese, não tem problema nenhum usar em dados secundários, porque o dado vai ser compartilhado. Você está compartilhando dado como você disse que ia fazer. Se você não colocou isso, aí você geralmente tem que entrar num comitê de ética como o uso de dado secundário, de novo. E frequentemente,
Cara, nem sempre, nunca fiz isso pessoalmente, né? Eu conheço de experiência das pessoas, assim, e tal. Mas o problema é que, assim, eventualmente a pessoa, sei lá, vai ter que voltar para a pessoa para dar um, assim, mesmo que passe no comitê de ética, eles vão te pedir para fazer um novo TSLE com a pessoa para autorizar não sei o quê, e aí você vai perder uma porrada de amostra, assim, né? Mas assim, então a lição é, cara, se você for fazer qualquer estudo, assim, você vai passar pelo comitê de ética, eu já prevejo que você vai compartilhar todos os dados, porque sei lá, dificilmente as pessoas vão, a não ser que sejam dados muito sensíveis, claro, enfim, para dados super sensíveis, eu acho que não tem como fazer isso, assim. Mas para larga massa de dados, em que na verdade as pessoas não teriam um grande problema em compartilhar o dado bruto, eu acho que devidamente anonimizado e tal, etc., é uma coisa para você, quando você está passando um projeto no CEP, pensar para ele ser o mais aberto possível, até para você mesmo poder usar o dado secundário. Mas a gente pode discutir depois o que é exatamente, o que dá para, sabe? Mas isso é uma questão grande para refletir em todos os projetos, né? Que é o quanto você tem o dado na mão para começar a trabalhar versus o quanto você vai ter de gerar ele. Gerar ele tem limitações de escopo, porque a gente não tem tanto tempo e bom, questão do comitê de ética, etc. Mas acho que a primeira fase é procurar dados encontráveis, bancos de dados legais que você possa usar e já trabalhar em cima de coisas que existem. Não criar do zero, que dá mais trabalho, mais difícil. Eu acho que talvez a primeira, sei lá, se a primeira semana, uma vez montando o tema do grupo de interesse, assim, a primeira semana bom, trocar ideia o que a gente fez aqui e tal, um pouquinho mais de tempo, mas a outra é isso aí, é mapear o que já existe. E a gente vai tentar, enfim, fazer isso de forma estruturada ali, tal, a partir de setembro. Mas acho que é isso aí, ter, sabe, primeiro trabalhos, alguém já fez isso antes aqui e tal, e segundo, dados disponíveis, assim, e tal, para aí, cara, na ausência de dados secundários, de dados existentes, pré-existentes que estejam ali e tal, aí vamos pensar no questionário, passar no CEP, não sei o que e tal, porque realmente, assim, não, você não quer se restringir, às vezes tem dados que não tem, assim, e tal, mas acho que os passos são isso aí, e tal, acho que se você conseguir responder mesmo que menos bem, com alguma coisa mais, enfim, que já é existente, eu acho que isso é vantagem, né? E a outra, não, assim, cara, tem um outro lado também, né? Que, tipo assim, cara, daqui a pouco, em vez de tentar coletar, não sei, vamos entrevistar 10, 15 pessoas, assim, ou 20, ou 30, quer dizer, assim, acho que tem um lado de pesquisa qualitativa, que eventualmente é mais fácil, e pode ser elucidativo também, assim, vamos fazer entrevistas estruturadas com pós-graduandos em vários lugares. Ou trazendo aí, tem o lado de scraping, ou talvez usar o próprio modelo de linguagem também, para processar um monte de páginas aí, é outra ideia. Sim. Bom, são 5h30, gente. Mais alguém aqui? De novo, assim, desculpa a brevidade, assim, era só para ter uma primeira conversa mesmo, assim, tal, para a nossa própria comissão ter uma ideia do que as pessoas parecem ter na cabeça, assim, né? Porque a gente não tinha falado muito com vocês ainda, os debates outros tinham convidados, então você tem que, enfim, as pessoas acabam participando menos. A gente vai se reunir amanhã entre nós aqui e tal, vamos tentar organizar esses temas aqui e tal, ver o que a gente corta fora, talvez se acabar com 5 ou 6 ou 4, não sei. E vamos abrir inscrições oficialmente aí, tal, enfim, mas vocês tenham se pré-inscrito e deixado seu e-mail e tal. Agora a gente vai mandar um formulário jeitinho, sei lá, optando por um tema primário, um tema secundário, provavelmente, e pedindo informações, etc., contatos, blá, blá, blá e tal, e se tudo der certo, a gente vai se encontrar, enfim, se vocês preencherem isso, se toparem participar e tal, a gente começa a se encontrar em setembro para começar, e claro, aí com tempo, com calma, enfim, com mais horas do que a gente fez hoje e tal, começar a montar uma trajetória e tal, ver o que a gente consegue fazer e tal. Até lá, acho que vale a pena maturando os projetos. O canal do Discord segue aberto, então, assim, a gente vai, acho que se a gente abrir para temas específicos também, a gente vai ter canais enfim, para cada um dos temas separados ali e tal, a gente vai dar essa organizada também. Então, a gente pode seguir conversando por ali. E, enfim, a gente tem tentado responder, acho que a gente tem conseguido responder as pessoas que aparecem. E, enfim, super abertos aí às opiniões, ideias de vocês aí e tal. É bem legal ouvir as pessoas ao invés de... Mais alguém? Tá. Acho que é isso, então. Nos vemos. Bom, essa conversa vai para o YouTube em algum momento, ele tal, até amanhã também. Mas, de resto, por favor, assim, se inscrevam-se. A gente vai mandar o link de inscrição por e-mail para vocês amanhã. Vai encher o saco com isso via Discord, redes sociais, etc. E esperamos vê-los, ou pelo menos boa parte de vocês aí e tal, ao longo dos próximos meses aí e tal, se tudo der certo. Enfim, feliz de ter vocês por aqui.
Tá ótimo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal.